O documentário A Investigação Paralela, o caso Maria da Penha, produzido pelo Brasil Paralelo, lançado em 2023, tornou-se objeto de uma investigação criminal pelo Ministério Público do Ceará, devido ao uso de informações falsas e manipulação de provas para descredibilizar a ativista Maria da Penha Maia Fernandes. O conteúdo tentava questionar a condenação de Marco Antônio Heredia Viveiros, ex-marido de Maria da Penha, que tentou assassinar ela 2 vezes em 1983, deixando ela paraplégica. Agora, em março de 2026, o ex-marido de Maria da Penha, o Marco Antônio, e 3 pessoas ligadas à produção do documentário, o produtor Marcos Vinícius Mantovanelli, o editor Henrique Zingano e o influenciador Alexandre Paiva, viraram réus por crimes como uso de documento falso, calúnia e perseguição. Em julho de 2025, a Justiça determinou a suspensão do documentário e classificou a ação como uma campanha organizada para descredibilizar a história da vítima e, por consequência, a Lei Maria da Penha. Há 2 anos atrás, eu fiz um vídeo bem completinho contando toda a história da Maria da Penha e como foi o surgimento da lei que levou o seu nome. Como esse vídeo acabou não sendo entregue para quase ninguém, eu decidi repostar ele. Então, gente, o áudio não está muito bom porque estava chovendo e eu estava com o microfone ruim, mas eu peço que assistam com carinho, pois é um tema que com certeza precisamos falar. E é isso, espero que gostem do vídeo. Quando um nome vira sinônimo de luta pelo direito das mulheres, sua história, que carrega um misto de tragédia, luta e inspiração, é também a história de milhões de vítimas do machismo e da violência de gênero no Brasil. Provavelmente você conhece esse nome, e se não conhece, ao menos já ouviu falar dele. E não é à toa. Além de ser o nome do principal instrumento de combate à violência doméstica e familiar da legislação brasileira, Maria da Penha é o nome de uma das mulheres ativistas mais fortes do nosso país. Sua história, que carrega um misto de tragédia, luta e inspiração, é também a história de milhões de vítimas do machismo e da violência de gênero no Brasil. O Brasil, gente, ocupa, segundo a ONU, o 5º lugar no ranking mundial de feminicídios. Depois de quase 20 anos em busca de justiça, Maria da Penha se tornou símbolo da luta contra a violência doméstica. E ainda hoje, ela segue batalhando por aquilo que considera sua missão: enfrentar, por meio de mecanismos de conscientização e empoderamento, a violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas e aí, quem é a Maria da Penha? Maria da Penha Maia Fernandes nasceu em Fortaleza no dia 1º de fevereiro de 1945. Maria da Penha, como é mais conhecida, é farmacêutica bioquímica, formada pela Universidade Federal do Ceará no ano de 1966. Em 1974, enquanto cursava mestrado em parasitologia em análises clínicas na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, Maria da Penha conheceu Marco Antônio Heredia Viveiros, um jovem colombiano que fazia sua pós-graduação em economia na mesma universidade que ela e que marcaria aí sua vida para sempre. Naquele mesmo ano, eles começaram a namorar e Marco Antônio demonstrava ser amável, educado e solidário com todos à sua volta. O casamento aconteceu em 1976. Após aí o nascimento da primeira filha do casal e da finalização do mestrado de Maria da Penha, eles se mudaram para Fortaleza, onde nasceram aí as suas outras 2 filhas. Foi a partir desse momento que essa história mudou. As agressões, gente, começaram a acontecer quando ele conseguiu a sua cidadania brasileira e se estabilizou profissionalmente e economicamente, né? Aí que ele começou. Bom, ele passou a agir sempre com intolerância, se exaltava com facilidade e tinha comportamentos explosivos, não só com a sua esposa, mas também com as suas filhas. Com isso, a tensão, o medo e a violência passaram a fazer parte do dia a dia da família. Mas logo vinha o arrependimento e o comportamento carinhoso, configurando o que hoje é conhecido como o ciclo da violência. E foi aí nessa última fase, que é a fase do comportamento carinhoso, também conhecida como lua de mel, que a esperança de uma mudança real por parte do ex-marido fez com que Maria da Penha tivesse aí a sua 3ª filha.
A violência doméstica, ela se manifesta de diversas formas, não se resumindo somente à agressão física. De acordo com a psicóloga norte-americana Lenore Walker, em um contexto conjugal, as agressões costumam ocorrer dentro de um ciclo que se repete constantemente e que possui aí 3 fases, e nós vamos agora conhecer essas 3 fases. Então você, mulher, presta atenção nesse ciclo, vamos juntos aí analisar cada um desses ciclos e você se autoanalisa aí na sua casa, analisa o seu relacionamento e o comportamento do seu cônjuge, ok? Analisa aí junto comigo para ver se você está passando, se você passa ou talvez em qual estágio do ciclo você está agora. Esse ciclo, então, gente, chama ciclo da violência. E a fase 1 é a fase do aumento da tensão. Nesse primeiro momento, o agressor mostra-se irritado por coisas insignificantes, chegando a ter acessos de raiva. Ele também humilha a vítima, faz ameaças e destrói objetos. E aí? Comum, né? Super comum eles nessa primeira fase começar aí já se estressar, já quebra uma coisinha ali, já fala uma palavra aí, uns palavrão aqui, e assim vai. A mulher, então, tenta acalmar o agressor, fica aflita e evita qualquer conduta que possa provocá-lo. As sensações são muitas, gente. Tristeza, angústia, ansiedade, medo e desilusão são apenas algumas delas. Analisa aí, pensa bem. Você sente isso? Em geral, a vítima tende a negar que isso está acontecendo com ela, escondendo os fatos das demais pessoas e muitas vezes acha que fez algo de errado para justificar o comportamento violento do agressor ou que ele teve um dia ruim no trabalho, por exemplo. Ai, né, hoje ele bebeu, né? Isso é muito comum, né? O cara se comporta de segunda a sexta, sábado e domingo, carca o caneco e ó, bate na mulher. Segunda-feira vem a ressaca moral, né? Ele vira um doce e aí é o ciclo que se repete. Vamos analisando. Essa tensão aí pode durar dias ou até anos. Mas como ela aumenta cada vez mais, é muito provável que a situação levará à fase 2. Fase 2, ato de violência. Essa fase corresponde à explosão do agressor, ou seja, a falta de controle chega ao limite e ele leva ao ato violento. Aqui, toda a tensão acumulada durante a fase 1 se materializa em uma violência verbal, física, psicológica, moral ou patrimonial. Mesmo tendo consciência de que o agressor está fora de controle e tem um poder destrutivo grande em relação à sua vida, o sentimento da mulher é de paralisia e impossibilidade de reação. Aqui, ela sofre de uma tensão psicológica severa, com insônia, perda de peso, fadiga constante, ansiedade, sente assim muito medo, muito ódio, solidão, pena de si mesma, vergonha, confusão, dores. Gente, são muitos sentimentos, sensações que envolvem essa fase, essa terrível fase. Nesse momento, ela também pode tomar decisões. As mais comuns são buscar ajuda, denunciar, se esconder na casa de amigos e parentes, pedir a separação e até mesmo, gente, infelizmente, tirar a própria vida. Nessa fase, normalmente, há um distanciamento do agressor. Então, elas buscam sair daquele ambiente, buscam ajuda, ou infelizmente, muitas, né, acabam aí tirando a sua própria vida. E aí vem a terrível fase 3, que é a fase do arrependimento e comportamento carinhoso. Ai, gente, olha, só me vem hipócritas na minha cabeça, mas bora continuar. Também conhecida como a fase da lua de mel, esta é a fase que se caracteriza pelo arrependimento do agressor, que se torna amável para conseguir a reconciliação. A mulher se sente confusa e pressionada a manter aquele relacionamento diante da sociedade, sobretudo quando o casal tem filhos. Em outras palavras, ela abre mão dos seus direitos e recursos, enquanto ele diz que vai fazer o que aí? Mudar, né, gente? Então ela pensa, poxa vida, né? Virou um doce, né? Prometendo mundos e fundos. Eu tenho a minha família, eu tenho os meus filhos, eu não posso deixar isso acontecer com a minha família. E, né? Tudo isso aí pertence à terceira fase do ciclo. Há, então, aí um período relativamente calmo, em que a mulher se sente feliz por constatar os esforços e as mudanças de atitude, lembrando também os momentos bons que tiveram juntos.
Como há a demonstração de remorso, ela se sente responsável por ele, o que estreita a relação aí de dependência entre a vítima e o agressor, né? Ela olha tudo aquilo e pensa: olha como ele é maravilhoso. Eu que causei tudo aquilo, sabe? Gente, manipulação que chama, tá? Um misto de medo, confusão, culpa e ilusão fazem parte da mulher. Por fim, a tensão volta e com ela as agressões da fase 1. É por isso que é o ciclo da violência, né? Da fase 1, você vai para a fase 2, da fase 2, você vai para a fase 3, e aí o ciclo recomeça. Quantas vezes dentro de um relacionamento a mulher não revive esse ciclo todo por várias e várias vezes, gente? Bom, mas vamos agora voltar a falar sobre o crime que mudaria a vida de Maria da Penha para sempre. Infelizmente, para grande parte das mulheres, quebrar o ciclo da violência é muito mais difícil do que parece. E com a Maria da Penha, gente, não foi diferente. No ano de 1983, Maria da Penha foi vítima de dupla tentativa de feminicídio por parte de Marco Antônio Heredia Viveiros. Primeiro, Marco deu um tiro em suas costas enquanto ela dormia. Como resultado dessa agressão, Maria da Penha ficou paraplégica devido a lesões irreversíveis na terceira e quarta vértebras torácicas, laceração na dura mater e destruição de um terço da medula à esquerda. Constam-se ainda outras complicações físicas e traumas psicológicos. Então, do nada, o cara foi lá e deu-lhe um tiro nas costas da mulher e afetou todas essas partes aí que eu já falei para vocês, deixando ela numa cadeira de rodas. Por quê? Não sabemos, porque ele é ruim mesmo. Ao programa do Porchat, em 2018, ela contou que, ao tentar se levantar da cama para se proteger e entender o que tinha acontecido, ela não conseguia se mexer e pensou: o Marco me matou. Já o senhor excelentíssimo marido, Marco Antônio, declarou à polícia que tudo não havia passado de uma tentativa de assalto, versão que foi posteriormente desmentida pela perícia. 4 meses depois, quando a Maria da Penha voltou para casa após 2 cirurgias, internações e tratamentos, ele a manteve em cárcere privado durante 15 dias e tentou, gente, eletrocutá-la durante o banho. Sério. Tem noção de tudo que essa mulher passou na mão desse cara? Sim, inacreditável. Juntando as peças de um quebra-cabeça perverso montado pelo agressor, Maria da Penha compreendeu os diversos movimentos feitos pelo ex-marido. Ele insistiu para que a investigação sobre o suposto assalto não fosse levada adiante, fez com que ela assinasse uma procuração que autorizava a agir em seu nome, inventou uma história trágica sobre a perda de um automóvel do casal, tinha várias cópias de documentos autenticados de Maria da Penha e ainda foi descoberta a existência de uma amante. Qualquer semelhança com o caso de Ana Hickman é mera coincidência, né? A gente só não sabe de amante ainda no caso de Ana Hickman. Mas o cara estava mais do que preparado, mais que munido de ações para que a investigação não fosse levada a absolutamente nada, né? Ciente sair da grave situação, a família e amigos de Maria da Penha conseguiram dar apoio jurídico a ela e providenciaram a sua saída de casa sem que isso pudesse configurar abandono de lar. Assim, não haveria o risco dela perder a guarda de suas filhas. E isso é uma outra coisa muito comum, né? Homens espertos, inteligentes. Este era muito estudado também, bem como Maria da Penha também era muito estudada, mas a gente sabe que se a mulher sai, larga tudo, né? Quem sai pode dar abandono de lar. Inclusive, tem pessoas que, infelizmente, precisam, às vezes, ficar embaixo do mesmo teto que a pessoa, até que algumas medidas sejam tomadas para que não configure aí o tal do abandono de lar e você ainda seja mais prejudicado. Bom, mas a Maria da Penha conseguiu sim, com ajuda, sair, né, daquela situação, sair da casa, sem que desse, né, o abandono de lar, conseguiu ficar com as suas filhas, mas aí ela tinha que o quê, gente? Buscar por justiça, né? Contudo, aí a próxima violência que Maria da Penha sofreu após o crime cometido contra ela foi por parte do Poder Judiciário. O primeiro julgamento de Marco Antônio aconteceu somente em 1991, ou seja, 8 anos após o crime. O agressor foi sentenciado a 15 anos de prisão
mas devido a recursos solicitados pela defesa, ele saiu do fórum em liberdade. Bonitinho, né? Não deve ter gastado nem um pouco. Enfim. Mesmo fragilizada, Maria da Penha continuou a lutar por justiça e foi nesse momento que ela escreveu o livro Sobrevivi, Posso Contar, publicado em 1994 e reeditado em 2010, com um relato de sua história e o andamento do processo contra o Marco Antônio. Além do livro, Maria da Penha continuou lutando, gente. O segundo julgamento foi realizado em 1996. E nesse segundo julgamento, seu ex-marido foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão. Contudo, mais uma vez, alegando irregularidades processuais por parte dos seus advogados, né, pelos advogados de defesa, mais uma vez a sentença não foi cumprida. É injustiça. Já estávamos então no ano de 1998 e esse ano foi muito importante para o caso que ganhou aí dimensão internacional. A sacada da Maria da Penha, juntamente aí com outros órgãos, gente, foi sensacional. A Maria da Penha, o Centro para a Justiça e Direito Internacional e o Comitê Latino-Americano do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres denunciaram o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Vocês estão entendendo o que aconteceu, gente? Eu fiquei bege quando eu conheci a fundo essa história. A Maria da Penha tentou, de todas as formas, fazer com que Marco Antônio pagasse por que ele tinha feito. Mas a Justiça do Brasil estava o quê? Falhando com a Maria da Penha. Então ela agiu, juntamente aí com a ajuda de outros órgãos. E ela foi lá, gente, e denunciou o Brasil. Ela denunciou a justiça brasileira. Tá entendendo o que ela fez? Ela falou assim, já que vocês não estão fazendo nada por mim, eu vou mostrar pro mundo, Brasil, o que você faz com as mulheres que são vítimas de violência. E como você faz, como você age com esses criminosos. Todos vão saber, Brasil, como que você age com essas pessoas. E aí todos vão te cobrar. E aí você vai ter que fazer alguma coisa, né, senhor Brasil? É mais ou menos isso que aconteceu. Mesmo diante de um litígio internacional que trazia uma questão grave de violação de direitos humanos e deveres protegidos por documentos que o próprio Estado assinou, que foram Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, Convenção de Belém do Pará, Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Gente, vocês estão vendo aí, o Brasil, ele violou todos esses documentos, tudo isso que ele assinou aí com a geral, esses pactos, esses encontros que eles fazem, e desses encontros eles, né, fecham aí declarações juntos do que eles vão fazer em benefício do seu país, que eu li para vocês todos esses pactos, todos esses documentos assinados pelo Brasil de que ele iria lutar contra a violência da mulher. Ele falhou, ele não estava fazendo. Ele assinou falando que ia fazer, só que ele não fez. Ele não fez absolutamente nada. E a Maria da Penha exibiu isso. Ela escrachou. Mundo. O Brasil não está fazendo nada. O Estado brasileiro permaneceu omisso e não se pronunciou em nenhum momento durante o processo. Foi então que em 2001, após receber 4 ofícios da CIDH, que foram enviados de 1998 a 2001, e o Estado aí não tendo feito nada ao receber estes ofícios, o Estado então foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras. Foi isso, né? Eles foram notificados, eles não fizeram nada. Acho que eles fizeram que nem o outro lá fez, não leu os e-mails, né? E aí o que aconteceu? O Estado simplesmente foi responsabilizado. Falaram, olha, demos todas as oportunidades para você tentar resolver isso. Não resolveu? Agora quem vai pagar é você. A história de Maria da Penha significava mais do que um caso isolado. Era um exemplo do que acontecia aqui no Brasil sistematicamente, sem que os agressores fossem punidos. Foi assim, então, que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos deu aí as seguintes recomendações ao Estado brasileiro, né, quanto ao caso da Maria da Penha.
Recomendação número 1: completar rápida e efetivamente o processamento penal do responsável da agressão e tentativa de homicídio em prejuízo da senhora Maria da Penha Maia Fernandes. Número 2: proceder a uma investigação séria, imparcial e exaustiva a fim de determinar a responsabilidade pelas irregularidades e atrasos injustificados que impediram o processamento rápido e efetivo do responsável, bem como tomar as medidas administrativas, legislativas e judiciárias correspondentes. Terceiro, adotar sem prejuízos das ações que possam ser instauradas contra o responsável civil da agressão as medidas necessárias para que o Estado assegure à vítima adequada reparação simbólica e material pelas violações aqui estabelecidas, particularmente por sua falha em oferecer um recurso rápido e efetivo, por manter o caso na impunidade por mais de 15 anos e por impedir com esse atraso a possibilidade oportuna de ação de reparação e indenização civil. Quarto, prosseguir e intensificar o processo de reforma que evite a tolerância estatal e o tratamento discriminatório com respeito à violência doméstica contra as mulheres no Brasil. A comissão recomenda particularmente o seguinte: medidas de capacitação e sensibilização dos funcionários judiciais e policiais especializados para que compreendam a importância de não tolerar a violência doméstica. Simplificar os procedimentos judiciais penais a fim que possa ser reduzido o tempo processual sem afetar os direitos e garantias do devido processo. O estabelecimento de formas alternativas às judiciais, rápidas e efetivas de soluções de conflitos intrafamiliares, bem como de sensibilização com respeito à sua gravidade e às consequências penais que geram. Multiplicar o número de delegacias policiais especiais para a defesa dos direitos da mulher e dotá-las dos recursos especiais necessários à efetiva tramitação e investigação de todas as denúncias de violência doméstica, bem como prestar apoio ao Ministério Público na preparação de seus informes judiciais. Incluir em seus planos pedagógicos unidades curriculares destinadas à compreensão da importância do respeito à mulher e os seus direitos reconhecidos na Convenção de Belém do Pará, bem como ao manejo dos conflitos intrafamiliares. Vocês entenderam, gente? Eu sei que eu falei em termos técnicos aqui para vocês, porque eu quis trazer o que de fato foi solicitado, mas assim, foi porque o Brasil falou: temos que olhar para as mulheres que estão sofrendo agressões. Não, foi porque a Maria da Penha, gente, denunciou o Brasil. Você tem noção disso? Ela pensou, ela foi muito esperta juntamente com esses órgãos que estavam apoiando ela, né? Eles falaram: bom, já que a gente não vai fazer nada contra ele, não vai conseguir nada contra ele, vamos falar pro mundo o que o Brasil tá fazendo. E aí foi notificado, não fizeram nada. O que eles fizeram? Tá aí, Brasil? Você não assinou? Você não falou o que ia fazer? Agora tá aí tudo que você vai ter que fazer para reparar o que aconteceu com ela. E aí, colocar projetos em ação para que isso também não ocorra com mais ninguém. Fantástico, gente. Olha, eu achei de uma sacada, de uma sagacidade, assim, isso que ela fez, porque o agressor dela em si, ela nem tinha mais preocupação. Agora ela queria que o Brasil mudasse. Entendeu? Mas continuando, o que levou aí o caso da Maria da Penha a tomar dimensões tão grandes foi justamente essa mudança de chave na forma como os crimes de violência doméstica eram vistos e julgados. O fato da Maria da Penha e tantas outras vítimas desse tipo de violência serem mulheres reforçava não só a recorrência das agressões, como a impunidade dos seus agressores. E o Estado brasileiro, né, gente, não oferecia nenhum tipo de suporte para essas mulheres. Assim, então, em 2002, diversas ativistas, entidades defensoras dos direitos humanos e das mulheres e juristas com uma especialidade no assunto formaram um consórcio de ONGs feministas com o objetivo de elaborar uma lei de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.
Após muitos debates com o Legislativo, o Executivo e a sociedade, o projeto de lei número 4.559 de 2004 da Câmara dos Deputados chegou ao Senado Federal como projeto de lei da Câmara número 37/2006 e foi aprovado por unanimidade em ambas as casas. Assim, então, em 7 de agosto de 2006, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei número 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha. Considerando que uma das recomendações da CIDH foi reparar Maria da Penha, tanto material quanto simbolicamente, o estado do Ceará pagou a ela uma indenização e o governo federal batizou a lei com o seu nome, como um reconhecimento de sua luta contra as violações dos direitos humanos das mulheres. Lógico, nada vai apagar o que você passou, mas o que ela fez foi assim, de extrema importância. Lembrando aí, gente, que a Maria da Penha ela ficou numa cadeira de rodas, né? Até hoje. Ela tomou aquele tiro que impossibilitou ela de andar, ela ficou paraplégica. Então, assim, ela literalmente vê todos os dias a consequência do ato que ela sofreu, a consequência da violência que ela sofreu, e não ter nenhum tipo de reparação seria muito triste. Mas e aí, como ficou o Brasil depois da Lei Maria da Penha? Os efeitos da implementação da Lei Maria da Penha foram logo sentidos. Em 2008, o número de denúncias de violência doméstica entre janeiro e junho mais do que dobraram, passando de 58.417 no mesmo período do ano anterior para 121.891 denúncias. Gente, assim, mais do que dobrou. Além aí, é claro, de ampliar a conscientização sobre o assunto. E por falar em conscientização, vale lembrar que a lei não se aplica somente a casos que há violência física, viu, gente? Enquadra violência psicológica, moral, sexual e patrimonial. Também são aí contempladas e devem ser denunciadas. De acordo aí com os dados do Monitor da Violência, em uma parceria com o portal G1, o Núcleo dos Estudos de Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de janeiro a junho de 2021, 45 medidas protetivas foram solicitadas a cada hora no país. Tem noção, gente? Quantas mulheres sofrem violência por dia nesse país? E muitas dessas mulheres pensam estar sozinhas, que somente elas estão vivendo naquela situação, pois a situação, às vezes, gente, é tão absurda, tá assim, tão absurda, que você acredita que só aconteça com você. Mas não, mulher. Olha aí, esses dados são 45 medidas protetivas a cada hora. Ou seja, você não está sozinha. E por mais absurdo que possa parecer o tipo de ação, o tipo de pressão que a pessoa possa te fazer, às vezes você pensa, nossa, mas não é agressão, foi só um empurrão. Ah, é um grito. Não, tudo isso é agressão. Ah, mas ele limpou minha conta. Ah, e a gente estava fazendo uma poupança juntos e aí ele gastou tudo. É tudo, gente. É todo e qualquer tipo de violência. Então, não se cale. As denúncias elas podem ser feitas pelo telefone 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, ou presencialmente numa delegacia da mulher da sua cidade, se houver. E se não houver, a vítima pode se dirigir aí também a uma delegacia comum, que eles devem estar preparados para te atender. Caso a mulher não se sinta segura para acionar a polícia, ela pode procurar também orientação em centros especializados de atendimento à mulher ou de assistência social. Além de falar do projeto de lei da Maria da Penha, eu quis trazer para vocês também outras ferramentas que estão aí disponíveis para nós, mulheres, para as pessoas que sofrem violência, que talvez, muitas vezes, as pessoas podem não conhecer e é muito importante a gente divulgar. Existe também, gente, a plataforma SOS Mulher, que apoia mulheres vítimas de violência. Com foco no apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade, a plataforma SOS Mulher disponibiliza conteúdos sobre segurança, saúde e independência financeira. Além de informações com os serviços voltados ao público feminino oferecidos pelo governo do estado de São Paulo, o portal também traz um link para acessar o aplicativo SOS Mulher da Polícia Militar, que permite aos usuários cadastrados pedirem ajuda sempre que estiverem em perigo.
por meio aí do acionamento de um botão localizado na própria ferramenta por apenas 5 segundos. E, gente, esse aplicativo é muito interessante, eu já tinha ouvido falar dele. E assim que você aciona, né, a justiça, você vai, pede medida protetiva, você, pelo menos aqui na minha cidade, você já é cadastrada nesse aplicativo, e ali tá tudo à sua disposição, tem pessoas para conversar com você, ou se você se sentir em perigo, você aperta esse botão e a viatura mais próxima vem te ajudar. Então é muito legal isso, eu sei que tem aqui na minha cidade. E esse aplicativo, gente, está disponível para Android e para iOS também, então é só baixar, né? E como eu disse, baixa, aciona e aí eles pegam seus dados, pega a sua localização e manda a viatura mais próxima para te ajudar. Outra ferramenta importante que reforça a repercussão do Estado com a violência contra a mulher é o site da Delegacia Eletrônica. O site é www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br. Vou deixar aqui para vocês. Criado pela Polícia Civil, que permite realizar denúncias sem sair de casa. Além de fazer boletins de ocorrência online, as vítimas também podem solicitar medidas protetivas de forma online. Olha que beleza, você não precisa nem sair da sua casa. Se você não quiser se expor dessa forma, indo lá, gente, porque deve ser muito constrangedor chegar numa delegacia, ter que fazer tudo aquilo, então você pode fazer online, mulher, dá-se jeito tem. Outra coisa muito interessante que surgiu, gente, em 2020 e que eu quis aqui vir desta forma para aí exemplificar um pouco esse sinal que foi criado e também, gente, como uma forma de protesto, porque quantas mulheres já não apanharam por conta de um batom vermelho? Me diz aí. Você conhece a história de alguma mulher que apanhou por estar com batom vermelho, por estar com as unhas vermelhas, que no caso eu não estou hoje, mas sempre uso. Eu mesma, na minha infância, uma vez a minha prima pintou as minhas unhas de vermelho e eu tive que ficar embaixo da coberta até o outro dia para que minha mãe conseguisse comprar um removedor de esmaltes e eu pudesse retirar, porque se meu pai visse aquilo, ó, o bicho pegaria. Então eu vim aqui com esse batom vermelho, além de ficar muito bonita, modéstia à parte, eu acredito. Eu venho também como uma forma de protesto, porque eu sei que tem muitas mulheres que sofrem ou já sofreram algum tipo de agressão por conta disso, né? A gente não pode nem se arrumar, nem ficar bonita, né? Mas aí em 2020, com o surgimento do vírus do Covid, né? A gente teve que ficar em isolamento e isso foi mundial, né? Deu lockdown, fechou tudo, todo mundo tinha que ficar preso dentro de casa. E ainda que não seja a causa principal, o isolamento social aumentou a vulnerabilidade da mulher e assim o número de episódios de violência doméstica em todas as suas formas, fenômeno que não se revelou somente aqui no Brasil, viu, gente? Mas mundialmente, o número de violência contra a mulher cresceu demais durante a pandemia. O domicílio do casal, né, a casa do casal, foi o local em que mais ocorreram as violências, em suas mais diversas formas. Debaixo aí do mesmo teto, agressores e vítimas diretas e indiretas passaram a se encontrar impedidas de acionar os canais de denúncia, principalmente os canais externos aí, né, que é a polícia, o poder judiciário. Por conta disso, um grupo criado pelo Conselho Nacional de Justiça idealizou uma campanha que tem por objetivo oferecer um canal silencioso de denúncia à vítima que da sua casa não conseguia denunciar a violência que estava sofrendo. Então, lugares como farmácias e drogarias, previamente cadastradas nessa campanha, contava aí com um profissional que poderia ser um farmacêutico, um atendente, né, que era treinado a acionar a justiça quando percebia o sinal de socorro. A escolha desse tipo de estabelecimento se deu porque ele permaneceria aberto mesmo se houvesse o lockdown, então as farmácias e drogarias eram certeza que não iriam fechar caso houvesse aí um lockdown. Dada a repercussão e eficácia do movimento e com a realidade voltando aos poucos à rotina de não isolamento, a campanha passou a não se restringir somente a farmácias. Várias instituições públicas e privadas aderiram à campanha com base na Lei 14.188 de 2021, que permitiu a ampla participação da sociedade. Já na Lei Estadual número 18.301/2021, descreve um protocolo básico de atendimento. Segundo o CNJ, agora as vítimas já podem contar com o apoio de cerca de 15 mil farmácias e drogarias, prefeituras, órgãos do judiciário e até agências do Banco do Brasil ao longo do território brasileiro. Mas e aí, como que funciona essa campanha? Bom, a vítima deve fazer um sinal de X na palma da mão
ou em um pedaço de papel, o que for mais fácil, que permite aí a pessoa treinada que ela reconheça que aquela mulher foi vítima de violência doméstica e assim acione a polícia. É uma forma até discreta, né? Se você não conseguir pôr no papel, algo assim, você simplesmente ergue a sua mão, faz esse sinal, mostra que você com certeza será ajudada. E a gente tem que divulgar, porque quanto mais pessoas conhecerem, mais pessoas poderemos ajudar. Porque se alguém um dia na rua virar e fazer isso para você, você já vai saber o que significa. Ela está em perigo, ela está pedindo ajuda. Quando a pessoa então mostra o X, quem a atende de forma reservada, usando os meios à sua disposição, né? Ele registra o nome da pessoa, o telefone, o endereço da suposta vítima e liga aí para 190 para acionar a polícia militar. Fora isso, sabemos que outras formas já foram usadas como uma forma de pedido de socorro, né? Eu vi o caso em que uma mulher ela liga para 190 pedindo uma pizza, passando aí seu endereço, e o policial ele percebe, né? Primeiro ele acha estranho, mas depois ele entende, né? E consegue compreender aí o que a mulher estava dizendo e consegue enviar o socorro. Teve um outro caso também que a mulher, se eu não me engano, ela estava agendando ou desmarcando um cabeleireiro, uma cabeleireira, não sei, queria atendê-la em sua casa, e na ligação também ela fala dessa mesma forma, ela disca 190 e fala, olha, quero marcar com você no endereço tal, eu preciso que você faça meu cabelo, sabe? E era tão assim, ilógico, assim, o assunto, que o policial tava assim, tipo, minha filha, o que você tá pensando? Mas aí ele parou e pensou, calma, ela tá passando o endereço, ela tá falando o nome dela, ela tá pedindo para agendar, ela fala assim, ó, agenda então, é fulana de tal, sabe? Então, o policial sacou e também mandou aí a polícia até lá, e mais um caso pode ser atendido. Então, gente, se você tiver no sufoco, tenta dessa forma, sabe? Tenta mandar um WhatsApp para alguém, tenta, como esse caso foi, né? Você ligar e tentar de alguma forma falar o seu nome, falar o seu endereço, pedir para que vão até vocês, né? Pede assim, olha, você não pode vir até aqui, traz para mim, sei lá, falar que vai encomendar um remédio. Eu não sei, gente, mas de tudo que eu falei para vocês, existem muitas ferramentas, mas sempre precisa de uma atitude por parte da pessoa que está sofrendo essa agressão. A Lei Maria da Penha, gente, ela é nacional e os programas que eu citei são do estado de São Paulo, porém cada estado tem o seu próprio programa, cada cidade tem os seus locais de apoio, então busque ajuda, busque informação mesmo, né? Aí na sua cidade deve ter também algum centro de apoio, então se informe. Ter essa informação é importante. Você não sabe onde é o posto de saúde da sua cidade, onde é a Santa Casa da sua cidade? Saiba também aonde são esses órgãos que podem estar te auxiliando em um caso de violência doméstica. Nós sabemos que muitas mulheres que sofrem violência não falam sobre o problema por um misto de sentimentos, né? Por vergonha, por medo, por constrangimento. E seus agressores, por sua vez, sempre constroem aí uma autoimagem de parceiros perfeitos, né? E bons pais, bons maridos, eles são assim os tops da galáxia, né? Tipo, como que essa mulher tá falando desse cara? Essa mulher é doida, né? O que dificulta muito aí a mulher revelar, né, a violência que ela tá sofrendo, porque como que ela vai falar mal do boy de ouro que ela tem, né? Que é assim que eles se demonstram para as outras pessoas, né? Uma pessoa que ajuda em casa, um pai carinhoso, marido atencioso. E aí ela fica, nossa, parece que se eu falar é o que você é louca, né? Por isso, gente, que é inaceitável quando alguém fala que a mulher permanece numa relação violenta porque ela gosta de apanhar. Gente, isso é assim de uma ignorância tremenda. Nunca jamais diga isso a uma vítima. Mesmo que você ofereça ajuda e ela aparentemente não queira, pense aí no tamanho da manipulação e ameaças que ela deve estar passando para negar esta ajuda. Então, mulher, você não se cale. Fale, peça ajuda, dê um jeito nessa sua vida. Porque, ó, a luz no fim do túnel, ó, peça ajuda. Quando a vítima silencia diante da violência, o agressor não se sente responsabilizado pelos seus atos.
Isso sem contar o fato de que a sociedade, em suas diversas práticas, reforça a cultura patriarcal e machista, o que dificulta aí a percepção da mulher de que ela está vivenciando um ciclo de violência. E por fim, gente, saia desse ciclo, pelo amor de Deus. Com o tempo, gente, os intervalos entre uma fase do ciclo, relembrando aí que são fase 1, aumento da tensão, fase 2, ato de violência e fase 3, arrependimentos e comportamentos carinhosos, ficam menores, esses intervalos ficam menores e as agressões passam a acontecer sem obedecer aí a ordem das fases, sabe? E infelizmente, em muitos casos, o ciclo da violência termina com o quê? O feminicídio, que é o assassinato da vítima. E você, mulher que passa por isso, que muitas vezes não se separa por tantos motivos, saiba que existe uma vida sem eles. Você dá conta, você consegue sim, você consegue se manter, você consegue criar seus filhos, ter relações saudáveis. Você não precisa permanecer no sofrimento só porque assumiu um compromisso com este homem, de viver aí para sempre, né? Quando a gente assume esse compromisso, a gente quer cumprir, mas você não é obrigada. E as mamães e papais que estão vendo esse vídeo, eduque seus filhos, mostre para eles como que se deve tratar uma mulher, e mostre também o que pode acontecer caso ele não a trate bem. Muitas vezes, se a gente não aprende pelo amor, né? A gente tem que aprender pela dor. Então mostra que caso eles façam algo de ruim, eles vão ser presos. Sim, eles vão ser punidos. Sim, e que atitudes assim não ficam impunes. Então, quem sabe dessa forma, crescendo já com isso na mente, sabe? Futuramente não haja mais homens agressores,